Nesse vídeo eu vou te mostrar a ordem certa para você estudar os conteúdos de matemática para o Enem 2026. Aqui eu quero logo chamar a tua atenção, se tu tem dificuldade de matemática, para de buscar atalhos. Existe uma ordem lógica dos conteúdos para que você domine a prova. E para isso eu vou apresentar para vocês uma parte da técnica escada, que é a técnica que eu aplico com os meus alunos lá no Jornada 900+, para que você entenda qual é a sequência lógica e por que dessa sequência ser tão importante. E caso você pule algum degrau, provavelmente você vai ter problema e não vai conseguir atingir uma pontuação do tipo 800+ ou 900+. Se a gente não se conhece ainda, eu sou Thiago Araújo, eu sou especialista em matemática do Enem e professor de matemática. E turma, caramba, se tu não é inscrito aí nesse canal, vai aqui embaixo e inscreve, porque toda semana nós temos conteúdo aqui específico para o Enem e conteúdos de matemática para você aprender de fato aquilo que você realmente precisa e dominar o conteúdo. E antes de falar qual é a ordem dos conteúdos, a ordem ideal, eu quero falar para vocês que existem dois tipos de conteúdos na técnica escada, que são os conteúdos de base e os conteúdos de diferenciação. E de acordo com o teu objetivo, você pode de repente aprofundar somente nos conteúdos de base. Mas se você quer ir além e quer atingir uma pontuação cada vez maior, após os conteúdos de base, você vai para os conteúdos de diferenciação e eu vou mostrar cada um deles para vocês. Mas antes disso, eu preciso chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. Primeiro ponto importante: se você quer mandar bem em matemática, você precisa ter um estudo mais aprofundado. Estudo superficial dos conteúdos não vai fazer você ter um grande resultado. Se você é medíocre no seu estudo, você vai ser medíocre no seu resultado. Então, pare de ficar buscando atalho. E outra coisa importante: se você está subindo uma escada e você tenta dar um passo maior do que as suas pernas, pular degraus, provavelmente você vai se desequilibrar e vai cair e não vai chegar lá no topo, que é os 800, 900+. Então aqui precisa ser passo a passo e eu vou mostrar para vocês cada detalhe disso. Então vamos lá, para vocês entenderem como funciona essa parte da técnica escada. A técnica escada é uma técnica onde eu organizo os conteúdos de degrau por degrau, fazendo total sentido na sequência lógica dos conteúdos, para que você aprenda de maneira de fato legal, de maneira que você não sinta falta de alguma parte do conteúdo e que você também valorize aquilo que é mais valioso pela TRI, começando pelos conteúdos mais fáceis e ir até os conteúdos mais difíceis. Então vamos lá. Primeiro ponto que nós temos aqui são os conteúdos de base. Aqui nos conteúdos de base, são conteúdos que vão construir os seus 800+. Se você quiser ir para 900+, você vai ter que buscar os conteúdos de diferenciação, nós vamos já chegar lá. Observe que o nosso ponto de partida está aqui embaixo. Aqui embaixo nós temos o nosso ponto de partida. Ao passo que a gente for subindo degrau por degrau dessa escada dos conteúdos de base, você vai conseguir construir os seus 800+ com muita tranquilidade e com muita certeza, inclusive. O primeiro conteúdo que nós temos que priorizar é o sistema de numeração e também o sistema métrico decimal. Entenda bem, como é que eu vou trabalhar com a matemática se eu não domino os números? Eu preciso conhecer os números, saber o que são ordens, classes, saber escrever. O Enem adora, por exemplo, as palavras mil, milhão, bilhão, trilhão. Então, se você não domina o sistema decimal, o sistema de numeração decimal, você vai se dar mal, porque a matemática ela é feita também por números. E turma, se você não dominar o sistema métrico decimal primeiro, você vai ter muita dificuldade para frente, não só em matemática, mas em química, física, porque você não sabe transformar a unidade de medida. Em todos os outros conteúdos, você vai precisar em algum momento, em alguma questão, transformar alguma unidade de medida. Então, sanado esse problema, você vem para uma parte super importante, que é a parte de operações básicas com números reais. Aqui você precisa dominar adição, subtração, multiplicação, divisão, com números naturais, números inteiros, números decimais, fracionários. Então, dominando isso aqui, que vai ser uma parte um pouco mais puxada, que você precisa muito da base, aí sim você está liberado agora para avançar nos conteúdos. Depois disso, tem dois conteúdos importantes, mas que você não vai ser tão exigido em termos de questão, mas você vai ser exigido em termos de base para outros conteúdos: potenciação e radiciação. Em potenciação, eu vou chamar a atenção para vocês das regrinhas básicas das potências e potenciação,
E notação científica. A notação científica é um assunto recorrente dentro de potenciação. E a parte de manipulações algébricas, você vai precisar muito, principalmente quando você chegar em equações, sistemas, funções, a parte de geometria plana, geometria espacial, que você precisa fazer alguma manipulação algébrica, a parte de grandezas proporcionais, fórmulas, ou seja, essa parte de manipulação algébrica que envolve produtos notáveis, fatoração, que vai te auxiliar em cálculos mentais, isso tudo é um conteúdo de base para que você tenha suporte para conseguir compreender os demais conteúdos. Avançando aqui nos conteúdos, nós temos razão e proporção, que eu vou colocar de azul para chamar bem a tua atenção. É um dos conteúdos mais importantes, talvez seja a parte mais importante da matemática dentro da parte de matemática básica, a parte mais importante, porque é a parte mais cobrada em matemática, junto ali com gráficos e tabelas. Então, muita atenção, porque aqui tem muita coisa dentro de razão e proporção. Razões especiais, como escala, velocidade, densidade, a própria porcentagem. Nós temos aqui grandezas proporcionais, regra de 3 simples, regra de 3 compostos, divisão proporcional. Então, tem muita coisa dentro de razão e proporção. Avançando a partir daí, nós vamos ter a parte de equações do primeiro e equação do segundo. Equação do primeiro grau, para te dar uma base boa em função, a fim de dar uma base boa também na parte de resolução de problemas que envolvam equações e também que envolvam o sistema. Equação do segundo grau é muito mais para te dar uma base para funções quadráticas. Aí nós temos sistema de equações do primeiro grau, onde você precisa, porque você vai trabalhar com manipulações algébricas, montar expressões, montar equações para poder resolver, encontrar um resultado. E nós temos aqui, dentre as funções, eu destaco apenas a função afim, como função de base. Todas as outras funções, função quadrática, exponencial, função logarítmica, função conteúdos de diferenciação, vão te colocar em um outro nível, mas a base é a função afim. E aí colado já vem as sequências, e principalmente aqui a PA, tá? Outras sequências e a PA. PG não, porque PG a gente vai precisar lá da função exponencial, tá bom? Que já é um conteúdo mais de diferenciação, apesar de que as questões do Enem de PG são questões bem fáceis, bem bobinhas, tá bom? Aí, turma, lá no topo você vem com os gráficos e tabelas. Os gráficos e tabelas você pode até colocar no início, mas por que eu não gosto de começar com gráficos e tabelas? Porque, turma, gráfico e tabela pode encaixar com qualquer outro conteúdo. Então, eu preciso ter uma base teórica para encarar qualquer questão de tabela e gráfico. Por exemplo, no Enem 2025, nós tivemos questões de gráfico e tabela envolvendo tanto a parte de estatística quanto a parte mais numérica, mais aritmética, probabilidade, porcentagem, análise. Então, muita atenção em relação a isso. Os gráficos e tabelas são utilizados também como recurso para questões que envolvam outros conteúdos mais avançados. Além disso, nós temos também a estatística, que vem logo em seguida, e aí vem as duas aqui, geometria plana e geometria espacial, nessa ordem. Por quê? O que é geometria espacial? É você sair do plano para o espaço. Então, para você estudar as figuras espaciais, você precisa conhecer as figuras planas. Então, se você respeitar essa ordem aqui de construção do teu conhecimento, com toda certeza tu vai ter base para o próximo conteúdo o tempo todo. E não esqueça, é óbvio, de sempre estar revisando os conteúdos anteriores. Essa sequência aqui te dá aquilo que eu chamo de conteúdos de base, que vai fazer você acertar aí muitas questões no Enem. Se pegarmos o Enem 2025 como base, você acertaria 33 questões que caíram puramente desses conteúdos. Você acertaria mais, mas puro mesmo, desses conteúdos, 33 questões já estariam lá. E isso já te levaria ali para os 800 mais, possivelmente. Agora, se você quer ir um pouco mais além, que é o correto, você não pode se satisfazer somente com a base, você vai para os conteúdos de diferenciação. Turma, os conteúdos de diferenciação também tem um início aqui, ó. Você vai entender o motivo. Vamos lá. A base que nós já temos dos conteúdos de base permite que eu estude análise combinatória e permite também que eu estude probabilidade. Sempre nessa ordem. Tem professores que falam para estudar primeiro probabilidade, mas está errado. Porque a probabilidade ela usa os procedimentos de contagem para poder calcular a possibilidade. Como é que eu vou calcular a possibilidade sem conseguir contar as possibilidades? Então, primeiro eu aprendo a contar, depois eu aprendo a calcular as possibilidades. E tu já tem uma boa base. E por que começar logo por esse? Porque dentre os conteúdos de diferenciação, esses dois conteúdos são os mais cobrados. Cai 2, 3 questões de probabilidade às vezes, 2, 3 questões de análise combinatória. Ou seja, por mais que eles sejam questões
que sejam conteúdos que trazem questões difíceis, mas são conteúdos que caem bastante e também caem questões fáceis. Então, na hora que você sai da base, os primeiros que você tem que dominar é análise combinatória e probabilidade. Aí você vem para a primeira função, que é a função quadrática. Dentre as funções, é a mais tranquila de você dominar, porque você tem contato com isso desde o ensino fundamental. Aí, em seguida, você parte para a função exponencial, função logarítmica e matemática financeira. Tiago, mas não deveria estudar matemática financeira lá no início, já que é porcentagem? Não. Por que não? Porque na parte de matemática financeira, o Enem também aborda juros compostos. E juros compostos só dá para você estudar se você já tiver domínio sobre função exponencial e tiver domínio sobre função logarítmica. É por isso que muita gente tem pavor de juros compostos, porque não domina o que é preciso antes. Então, se você seguir essa ordem, você vai chegar lá com condições de acertar as questões. E por último, nós temos trigonometria e a geometria analítica no final da parada. Fechando esse conteúdo, possivelmente você aí tem uma base suficiente para acertar, para atingir 900 mais em matemática no Enem 2026, com toda certeza. Perfeito? Então, essa é a melhor ordem para você estudar os conteúdos, avançando dos conteúdos de base até os conteúdos de diferenciação. Então é isso, turma. Se você quiser ter mais contato comigo, mais aprofundamento no estudo, aqui na descrição tem o link para o meu curso de matemática específico para o Enem, que é o Jornada 900+. Se não tiver com inscrições abertas, vai estar o link de lista de espera para você preencher e já ficar em espera para a nova turma que eu vou lançar. E também aqui embaixo tem o link para os meus grupos gratuitos, para você receber link das lives, materiais gratuitos e muito mais. Então é isso. Um forte abraço, um beijo para vocês. Te encontro no próximo vídeo ou na próxima live. Tchau, tchau. Até lá.